Imagine o cenário. Jesus deixa o Templo de Jerusalém, uma construção grandiosa, considerada a joia da fé judaica. Os discípulos olham admirados para aqueles muros gigantescos, para as colunas de mármore e para as pedras enormes que o sustentavam. Para eles, aquele templo representava estabilidade, segurança e a presença de Deus entre o povo. Mas naquele momento, Jesus diz algo que abalaria totalmente a mente dos discípulos. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles ficam perplexos, como algo tão imponente poderia ser destruído. O que Jesus estava dizendo parecia impossível, mas suas palavras ecoariam pela história. Ao saírem do templo, Jesus e os discípulos caminham até o Monte das Oliveiras. Dali, a vista para Jerusalém é impressionante. O sol começa a se pôr, criando um brilho dourado sobre a cidade. É nesse cenário que os discípulos, ainda inquietos, se aproximam e perguntam: Senhor, quando acontecerá isso? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Essa pergunta abre um dos discursos mais profundos e intensos de Cristo, o sermão profético. Nele, Jesus não apenas descreve eventos futuros, mas também revela como a humanidade se comportaria, como o mundo reagiria e como o reino de Deus se manifestaria. É um capítulo que mistura história, espiritualidade, advertência e esperança. Jesus começa falando sobre o primeiro sinal, o engano. Ele alerta que muitos viriam em seu nome, dizendo ser o Cristo, dizendo ter a verdade absoluta, dizendo representar Deus, mas seriam falsos. Seriam líderes carismáticos, manipuladores espirituais, falsos profetas com grande poder de influência. E ele alerta: cuidado para que ninguém vos engane. Segundo Jesus, o maior perigo do fim não é a violência ou as catástrofes, mas o engano espiritual. Em seguida, ele fala sobre guerras e rumores de guerras. Ao longo da história, impérios e nações entraram em conflito. Desde os romanos até as grandes guerras mundiais, passando por conflitos modernos, a humanidade sempre viveu em tensão. Mas Jesus diz: ainda não é o fim. Esses eventos são parte de um mundo que geme, um mundo em declínio, mas não são o sinal final. Jesus também menciona fomes, pestes e terremotos em vários lugares. São fenômenos naturais e sociais que sempre existiram, mas que se intensificariam com o passar dos séculos. Assim como as dores de parto que começam de forma leve e vão aumentando, esses sinais também aumentariam em frequência e intensidade. E, de fato, cada geração parece testemunhar mais crises, mais desastres, mais instabilidade. Jesus então fala de algo ainda mais profundo: perseguição. Ele afirma que seus seguidores seriam odiados por causa de seu nome. Em muitas partes do mundo isso já acontecia, e hoje, mais do que nunca, milhões de cristãos enfrentam perseguição, prisões, censura e violência. É um dos sinais mais fortes da profecia de Cristo. Ele diz também que nesse tempo muitos se escandalizariam, muitos abandonariam a fé, muitos se trairiam uns aos outros. O amor se esfriaria. E essa falta de amor, essa frieza espiritual é visível em todas as áreas da sociedade. Mas apesar de tudo isso, Jesus revela um dos sinais mais poderosos. O Evangelho seria pregado a todas as nações. Não a uma ou duas, mas a todas. Cada tribo, cada língua, cada povo ouviria falar do reino. E quando essa mensagem chegasse aos confins da terra, então o fim viria. Hoje, com satélites, internet, traduções bíblicas e missionários ao redor do mundo, somos testemunhas vivas dessa profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus então menciona algo que ele chama de a abominação da desolação, um termo citado no livro de Daniel. Isso se refere a um evento de profanação espiritual, algo tão grave que marcaria um divisor de águas na história. Os estudos debatem interpretações, mas o que importa é que se trata de um marco profético profundo. Então ele fala da grande tribulação, um período de sofrimento tão intenso que nunca houve algo igual na história e nunca mais haverá.
Jesus descreve esse período como um tempo em que a humanidade enfrentaria seus piores dias. Se Deus não abreviasse esse tempo, ninguém sobreviveria. É o ponto máximo da tensão espiritual e histórica do mundo. Depois, Jesus volta a falar do engano. Ele alerta contra falsos profetas e falsos cristos que surgiriam realizando sinais e maravilhas a ponto de, se possível, enganar até os escolhidos. Esse é um aviso poderoso. Milagres, sinais e maravilhas por si só não significam verdade. O inimigo pode imitar e enganar. Jesus diz: se disserem ele está aqui ou ali, não acreditem. Ele deixa claro que o retorno dele será impossível de falsificar. Então ele descreve sua verdadeira vinda. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será visível, global, inconfundível. Não será secreta, escondida ou limitada. O céu inteiro testemunhará. Jesus também descreve fenômenos cósmicos. O sol escurecendo, a lua perdendo seu brilho, as estrelas caindo, os poderes celestiais sendo abalados. Essas imagens aparecem em vários livros proféticos, como Isaías, Joel e Apocalipse. São sinais que marcam a transição entre a ordem atual e a manifestação plena do reino de Deus. E então acontece a grande revelação. O Filho do Homem aparece nas nuvens, com poder e grande glória. Ele envia seus anjos para reunir seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Esse é o momento da consumação, o momento em que a história encontra seu destino final. Para os fiéis, é o momento de redenção. Para o mundo que rejeitou Deus, é o momento de confronto com a verdade. Jesus então conta a parábola da figueira. Ele diz que quando os ramos se renovam e a árvore começa a brotar, sabemos que o verão está próximo. Assim também, quando virmos esses sinais acontecendo, saberemos que sua vinda está perto. Ele nos ensina a discernir os tempos, observar o mundo espiritual e manter o coração desperto. Depois ele diz algo que gera muitas discussões. Esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Há interpretações diferentes sobre essa geração. Alguns dizem que é o povo judeu como um todo. Outros dizem que é a geração que testemunhar os sinais finais. Outros associam a restauração de Israel como nação. O mais importante, porém, é entender que Jesus está dizendo que o processo profético se cumprirá totalmente. Jesus deixa claro que ninguém sabe o dia nem a hora, nem anjos, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Isso significa que qualquer pessoa que tente marcar datas está contrariando o próprio Cristo. O que devemos fazer é vigiar, observar os sinais, estar prontos espiritualmente. Ele compara esse tempo aos dias de Noé. Um mundo vivendo normalmente, comendo, bebendo, casando, trabalhando, enquanto ignorava o alerta espiritual. Assim também será a sua vinda, repentina, inesperada. Jesus descreve cenários simbólicos poderosos. 2 homens trabalhando, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. A mensagem é simples: o julgamento será individual. Não importa se pessoas estão próximas fisicamente, convivendo no mesmo ambiente, cada coração será avaliado diante de Deus. Então ele faz um apelo à vigilância. Ele diz que se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, ficaria atento. Da mesma forma, devemos estar sempre preparados. Isso não significa viver em pânico, mas viver despertos, conscientes, espiritualmente firmes. A vigilância é um estilo de vida. Jesus termina com uma parábola sobre 2 servos. O servo fiel é aquele que continua fazendo o que é certo, mesmo quando o mestre está ausente. Ele permanece dedicado, vigilante e responsável. Mas o servo infiel diz: meu senhor demora, e passa a agir com arrogância, violência e negligência. Quando o mestre volta, inesperadamente, o servo fiel é recompensado e o infiel é punido. Isso é uma mensagem clara sobre fidelidade, constância e caráter. O discurso termina com uma mistura de advertência e esperança. Advertência para os que ignoram as palavras de Jesus
e esperança para os que permanecem firmes. Porque apesar das guerras, do caos, do engano, da perseguição e dos sinais cósmicos, a mensagem final não é destruição, mas redenção. A volta de Cristo não é o colapso do mundo, mas o início da restauração. É o momento em que Deus faz novas todas as coisas. Jesus nos chama a viver atentos, firmes, preparados, não por medo, mas por esperança. Porque aquele que prometeu vir, virá. Aquele que ascendeu aos céus, voltará com glória. E cada sinal descrito por ele não é motivo de pânico, mas de discernimento. Afinal, o fim não é o fim, é o começo do reino eterno.